Caro irmão e amigo, cônego Lauro, diácono Délio, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Matriz Nossa Senhora de Fátima e também todos os que rezam conosco pelas redes sociais da paróquia. Para mim é uma alegria muito grande poder participar do jubileu de Nossa Senhora de Fátima, e hoje eu quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora pelo dom de minha vida e de minha vocação. Todos sabem, a minha história vocacional, ela se vincula de uma forma muito profunda a esta comunidade paroquial. Eu nasci em Coração de Jesus, vivi alguns anos em Montes Claros, depois vim para cá, Viçosa, e durante o tempo de sacerdócio eu também atuei em Mariana. Então são essas 4 cidades basicamente que fazem parte da minha trajetória de vida e da minha trajetória vocacional. Mas Viçosa, pelo fato de eu ter escolhido ser padre na arquidiocese de Mariana, apesar da minha arquidiocese de origem ser Montes Claros, Viçosa tornou-se como que a terra natal, a terra da minha vocação, onde tudo começou. Eu fui apresentado ao seminário de Mariana por padres de Viçosa e fui considerado seminarista de Viçosa, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, portanto dessa paróquia. E eu tive a graça de exercer aqui 3 anos do estágio pastoral, quando seminarista, vindo participar das atividades religiosas juntamente com o padre Geraldo Martins Paiva, todo fim de semana durante 3 anos. Foi aqui que eu exerci o meu diaconato e depois fui ordenado padre, continuei aqui por mais alguns anos, mas também aqui nesta paróquia nós começamos esse trabalho de comunidade, fraternidade Pequena Via, bem no início do meu ministério. Isso também abriu muitas possibilidades de serviço, de convivência em Viçosa, estreitando ainda mais os laços com esta comunidade paroquial. E como eu fui ordenado no dia 10 de maio de 1997, foram poucas as vezes em que eu não celebrei o meu aniversário de ordenação nesta paróquia, nesta igreja, dentro do jubileu de Nossa Senhora de Fátima, da festa de Nossa Senhora de Fátima, porque estando em Mariana, poucas vezes eu celebrei por lá, mas praticamente todos os anos eu apareço aqui, não apenas nessa data, evidentemente, mas com muita alegria nesta data para recordar, para celebrar, para agradecer toda essa história construída pelo próprio Deus. Nós sabemos que as nossas decisões, elas são fundamentais, essenciais, as nossas escolhas, para que possamos alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Ninguém vive sem projeto de vida. A gente vai escolhendo as coisas de acordo com aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós desejamos fazer, mas a graça de Deus muitas vezes vai superando, modificando os nossos projetos, porque Deus é mais forte do que nós. Nós somos pequenos demais e precisamos da graça dele para que os nossos projetos, os nossos planos alcançam êxito. Por isso eu acolho toda essa história, essa trajetória de vida, incluindo aí
a minha participação na vida desta comunidade, desta cidade como plano divino. Coisa de Deus, as coisas vão acontecendo, a gente vai abraçando, vivendo dia a dia, assumindo as tarefas, as responsabilidades, e depois a gente vai percebendo realmente a presença de Deus em todas as coisas, nos conduzindo, nos formando, nos orientando. É assim que eu vejo a minha história. Se fosse para eu escolher novamente, eu escolheria da mesma forma. Não existe, graças a Deus, nenhum tipo de arrependimento, desgosto em relação a tudo o que aconteceu e acontece comigo, mas existe também essa convicção de que se as coisas estão caminhando assim, é porque Deus assim o quer. É a vontade dele. Nós nos colocamos totalmente nas mãos de Deus para que a vontade dele aconteça em nós. Celebrando Nossa Senhora de Fátima com esse tema do cuidado, Nossa Senhora Consoladora dos aflitos, por causa da pandemia, já é o 2º ano em que nós celebramos o jubileu de uma forma assim, bem diferenciada. O ano passado ainda mais difícil, quase nenhuma participação na igreja. A gente pensa em Nossa Senhora, mas ao mesmo tempo pensa em todas as mulheres que desempenham um papel importantíssimo na ação evangelizadora da igreja desde o início. Quando nós falamos de cuidado, quando nós falamos de acolhimento, quando nós falamos de respeito ao outro, enxergar o outro na sua condição frágil, na sua condição vulnerável, é claro que nós pensamos nas mulheres que recebem de Deus pela própria condição de gênero, mas também por causa de sua luta e de suas convicções mais profundas, essa graça de poder viver o acolhimento, o cuidado, a ternura, de uma forma muito forte e profunda. E é assim que nós fazemos a experiência da presença de Nossa Senhora em nossas vidas e em nossa comunidade de fé. E de forma providencial, nós temos hoje como primeira leitura o relato da chegada de Paulo e alguns companheiros missionários na Macedônia, na Europa. Alguns judeus não receberam com tanta presteza, com tanta generosidade, os primeiros cristãos. Muitas vezes eles foram perseguidos, mas ali eles foram bem acolhidos, e especialmente por uma mulher. Não sei se vocês perceberam, Lídia, o nome dela. Então ela acolheu Paulo e seus companheiros, inclusive em sua casa, dando todo o suporte para poder acontecer ali o início de uma história cristã, o início de uma comunidade cristã. Isso nos faz lembrar que a primeira a receber o verbo, a palavra, foi Maria, Nossa Senhora. A sensibilidade das mulheres, o acolhimento das mulheres, para perceber o dom de Deus, a graça de Deus e a abertura para acolher a vontade do Senhor. Isso nós vemos assim de modo muito forte na história da encarnação, quando Maria diz sim ao projeto divino de ser ela a mãe do Salvador. Mas isso ao longo da história foi acontecendo, se repetindo, passando pelos Atos dos Apóstolos e ainda nos dias atuais. Então hoje nós queremos colocar diante de Deus e pedir a intercessão de Nossa Senhora, todas as mulheres, aquelas que lutam, que sofrem por causa desta atitude generosa de cuidado, de ternura, de perceber as necessidades, as fragilidades, né? Não apenas de seus familiares,
mas do ser humano de um modo geral. E nós pedimos a Deus que nos dê um coração, ou que torne o nosso coração cada vez mais aberto, cada vez mais sensível, cada vez mais acolhedor. Isso é uma oração que eu sempre faço nesse tempo de pandemia, de isolamento social, de grandes desafios. Eu tenho muito pedido a Deus que me conceda a graça de 3 coisas que todos nós sabemos muito bem o que elas significam: a fé, a caridade, o amor e a esperança. Que Deus possa nos conceder essa graça. Nós não podemos perder a fé em Jesus, a fé na igreja, a fé no Espírito Santo. Essa história que nós construímos juntos, que nós chamamos de igreja, de reino de Deus, ela é capaz de transformar as nossas vidas, desde que nós sejamos capazes de acolher de uma forma generosa, de uma forma aberta, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. E diante de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, às vezes um ou outro pode lançar essa pergunta, marcada por uma angústia: onde está Deus nessa história toda que nós estamos vivendo? Nós não queremos perder a fé, e não vamos perder a fé. Nós sabemos que Deus tudo sabe, tudo conhece, tudo faz, e o que Ele deseja para todos nós é a vida plena, é a felicidade. Queremos caminhar sempre mais iluminados por esta fé que nós recebemos como dom no batismo, por causa do testemunho de nossos pais, mas também porque alimentamos isso através das nossas escolhas, das nossas opções, orações, leituras, e assim queremos viver. Nós queremos caminhar na fé e queremos também praticar cada vez mais o amor, a caridade, a doação, a partilha. São palavras que estão aparecendo, às vezes, até num contexto um pouco fora do contexto eclesial, porque a humanidade está percebendo que nós realmente precisamos crescer no espírito de fraternidade e de solidariedade. Mas nós devemos ser os primeiros a perceber e a crescer nesse sentido, a caminhar nessa direção. Nós pedimos a Nossa Senhora que, para cuidar, para perceber a fragilidade de todos, que nós todos sejamos caridosos e generosos, que a nossa capacidade de amar, ou que o nosso desejo de servir possa ser remédio para muitas doenças, possa ser consolo para muitas pessoas que estão, inclusive, perdendo a esperança. Então nós queremos uma fé ativa, uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que se transforma em testemunha, em atos concretos de amor e de cuidado. E queremos também olhar para frente. Queremos continuar a nossa caminhada acreditando que o melhor está por vir. Nós temos as nossas vidas, as nossas tribulações, os nossos desafios, cansaço, dificuldade, até por causa desse momento que nós estamos vivendo, mas nós não estamos presos apenas no aqui e agora. Nós olhamos um horizonte muito mais largo, porque nós desejamos o céu, nós acreditamos na vitória final, acreditamos que a força que nos move, que é a própria fé em Jesus, nos direciona para uma vida que se identifica com o reino de Deus. Nós acreditamos no reino, nós acreditamos nesta construção que não é nossa, porque é projeto divino, nós somos apenas colaboradores. Por isso não queremos viver de forma egoísta, mas queremos participar de maneira efetiva desta obra que é de Deus, e porque é de Deus se torna nossa. Que Nossa Senhora nos ajude. Nós sabemos que vamos enfrentar e que enfrentamos muitas dificuldades. O Evangelho nos apresenta esse desafio, não apenas dos primeiros cristãos, mas de todos os cristãos. Assim como Cristo foi perseguido por causa de sua palavra, por causa de seu gesto libertador, por causa de sua predileção aos pobres, assim também
não seria diferente para a igreja e para os seguidores de Jesus? Então nós queremos ter a força para enfrentar até mesmo as resistências, as perseguições, as dificuldades, as pessoas que não conseguem compreender esta mensagem que nós abraçamos, esta vida que nós experimentamos, muitas vezes apresentam obstáculos, dificuldades, mas com a graça de Deus nós vamos superar. Então que Nossa Senhora realmente nos ajude, a mãe, a consoladora dos aflitos, a nossa força, a nossa esperança, a estrela da evangelização. Celebrar o jubileu nesse período de pandemia, pelo 2º ano consecutivo, pode ser algo diferente, difícil, mas ao mesmo tempo nos convida à oração marcada pela intercessão, pela esperança, pela confiança, pela certeza de que nós sairemos vitoriosos. Eu tenho dito de uma forma muito simples, o pessoal de Pedra do Anta, onde estou atuando atualmente aos finais de semana, já ouviu isso de mim várias vezes. Essa pandemia, demore o tempo que for, não vai tirar de nós a fé. E o nosso desejo de participação, o nosso desejo de ser igreja. É como igreja que nós vamos passar por esse tempo difícil. E é como igreja que nós vamos sair dessa situação. Nós não vamos perder a fé. Nós não vamos perder o amor. Nós não vamos perder a esperança. Que Nossa Senhora, caminhando conosco, nos indique o caminho seguro para que, acompanhando os passos de Jesus, alcancemos de fato aquilo que o nosso coração tanto deseja: vida plena, vida feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.